Olá, eu sou Bruna Geiman, historiadora da arte e artista independente, e hoje eu vou explicar para vocês nesse vídeo o que são os NFTs, para que você entenda de uma vez por todas esse assunto e porque a criptoarte está nessa hype no mundo da arte ultimamente. Então, se você não sabe o que é criptoarte ou o que são NFTs, eu te garanto que até o fim desse vídeo você vai entender de uma vez por todas esse assunto. Bom, para começar pelo começo, eu vou explicar o que significa essa sigla NFT. Então, NFT é Non-Fungible Token, ou token não fungível. Ok, mas o que é fungibilidade? O que é ser fungível? Bom, basicamente, ser fungível, fungibilidade, é uma propriedade que garante que eu posso trocar, substituir um bem da mesma espécie por outro da mesma espécie. Por exemplo, eu posso trocar uma nota de R$1 por outra nota de R$1 e se eu somar duas notas de R$1 que eu tenha, eu vou ter R$2. Mas quando um bem é não fungível ou infungível, não pode ser substituído, então eu não posso fazer essa operação que eu acabei de fazer com as notas de R$1. Porque é assumido que essas notas de R$1 têm uma particularidade que as define e as diferencia uma da outra, por mais que elas pareçam idênticas. Então, se eu somar esse R$1 com esse outro R$1, se são não fungíveis ou infungíveis, eu não vou poder fazer essa operação, não vou poder fazer essa soma e, portanto, eu não terei R$2. É como se eu somasse uma banana prata com uma banana ouro. Elas são bananas, mas elas não são substituíveis, elas não podem ser somadas entre si. Eu vou ter duas bananas, mas duas bananas completamente diferentes. Tá, mas por que essa diferenciação com a nota de R$1 acontece assim? Isso pode acontecer por diversos motivos, seja por um número de série, ou marcador de posse, ou qualquer elemento distintivo que fez com que essa banana ou esse real não possam ser substituídos. Eu sei que de início é um pouco complicado entender essa propriedade, mas quando a gente entra no assunto de arte e NFT, isso fica um pouco mais fácil de entender. Por quê? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Imagina só que eu tenho uma Mona Lisa, e também eu tenho uma cópia perfeita dessa Mona Lisa, que foi feita por algum copista. Ambas são uma obra de arte e, por mais idênticas que pareçam, elas têm propriedades diferentes. Por quê? Uma carrega a assinatura do Da Vinci, que pintou aquilo no Renascimento e foi musealizada, institucionalizada, e está lá no Louvre, como todos nós sabemos. E a outra, a cópia, que foi produzida por um copista muito talentoso, pode estar em algum lugar, um restaurante chique, um hotel, ou enfim, qualquer ambiente que vocês consigam imaginar. Mas são quadros distintos, e ambos são quadros da Mona Lisa. Você pode até achar um quadro igual ao outro, porque a olho nu dificilmente você vai conseguir perceber a diferença de uma cópia perfeita e um quadro original. Mas para o mercado de arte é diferente um quadro com uma assinatura do Leonardo da Vinci, que pintou um óleo sobre tela no Renascimento, do que um quadro produzido por meio de um copista. E por que eu estou falando isso? Porque o NFT original, da mesma forma, é um token que vai estar localizado em um local específico em uma blockchain. Eu estava entendendo e blockchain complicou tudo de novo, calma que eu vou te explicar o que é blockchain. Blockchain nada mais é do que uma rede descentralizada de registros e dados compartilhados inviolável. É o que, por exemplo, o Bitcoin utiliza para manter registradas todas as informações de transações que ocorrem, sem interferência ou controle de terceiros. Portanto, um NFT fica registrado nessa blockchain, nessa rede, então é possível rastrear quem é dono ou dona daquele NFT específico. Pense então que o local que o NFT fica seria o Louvre e o NFT original seria a Mona Lisa do exemplo. E, gente, é um exemplo aqui para ilustrar melhor as coisas, para que vocês entendam. Não é um exemplo valorativo em que eu estou ranqueando quem é melhor ou pior, é só um exemplo prático para que você possa entender melhor a relação entre os NFTs e as obras de arte originais. Então, por mais que várias imagens dos NFTs circulem na internet, como também circulam várias imagens da Mona Lisa, nós só temos um NFT original que está demarcado ali na blockchain, alguém possui aquele NFT e ele é um token nessa rede descentralizada de informações. Ou seja, o NFT original está armazenado assim como a Mona Lisa está armazenada no Louvre. E a maioria dos NFTs faz parte da blockchain da rede Ethereum.
Eu vou deixar o site deles aqui na descrição para que vocês deem uma olhada. Tem várias informações úteis e simplificadas sobre o que são NFTs, como você pode vender seu NFT e muito mais. Basicamente, o Ethereum também é um sistema de transações descentralizado, também suporta outras informações. Tem até uma criptomoeda da rede Ethereum. Vale lembrar que os NFTs assumem diversas formas. Pode ser uma música, um GIF, um meme, uma foto, arte digital, enfim, várias possibilidades. Só que o que impressionou muito as pessoas é o alto valor de mercado que esses NFTs atingiram. Você pode até ter entendido o meu exemplo do Da Vinci, da Mona Lisa, mas talvez você não consiga ainda entender como que um meme ou uma foto ou qualquer coisa possa ser vendida a tantos milhões de dólares como uma obra canônica da história da arte. Pois então, como começou toda essa hype? Bom, esse assunto dos NFTs atingiu um ápice quando o artista Mike Winkelmann, conhecido como Beeple, vendeu uma obra na Christie's. Para quem não sabe, a Christie's é uma das maiores casas de leilão do mundo. Ele vendeu a obra intitulada Every Day, The First 5,000 Days. Basicamente, nessa obra, ele fez uma arte digital para cada dia até atingir 5.000 dias. E essa obra foi vendida na Christie's por 69 milhões de dólares. Sim, você ouviu certo. 69 milhões de dólares. Para quem me acompanha no Instagram, viu que semana passada eu fiz um post também sobre o meme Doge, que é o meme do cãozinho, que foi vendido na semana passada por 4 milhões de dólares. E agora ele é o meme mais caro da história. Outro meme que também havia sido vendido antes do Doge foi o meme da Disaster Girl, que todos nós conhecemos ou já vimos circular no Facebook ou em qualquer rede social. A menininha, que agora já cresceu, a Zoe Roth, vendeu esse NFT por 500 mil dólares para pagar as dívidas da faculdade. E como ela tem direitos sobre esse meme, sobre essa imagem que virou um NFT, toda a venda posterior desse NFT vai fazer com que a Zoe ganhe 10% em cima disso. Ou seja, com toda a venda posterior, a Zoe embolsa 10% do valor que for vendido o NFT. E há diversos outros exemplos de NFTs sendo vendidos a altos preços, como aquele famoso GIF do gatinho com arco-íris, super fofinho, que foi arrematado por 600 mil dólares. O fato é que existe viabilidade de copiar um arquivo digital e mesmo assim ter um original dele, assim como acontece com o exemplo da Mona Lisa. Eu posso ter vários prints circulando da Mona Lisa, eu posso ter uma Mona Lisa na minha casa, num quadro emoldurado A3 ali, que eu pedi para imprimir, mas a original não está comigo, a original está no Louvre. Então prints circulam, cópias circulam e a mesma coisa acontece com os NFTs. A imagem vai circulando pela internet, mas tem uma pessoa que comprou, que arrematou esse token e está lá na blockchain o registro de posse que essa pessoa tem com o seu NFT. Na minha opinião, o que está por trás dessa euforia dos NFTs, além do alto valor, é essa questão de possuir o original. Isso não é nada de novo no mercado de arte. A vontade de possuir um quadro original ou uma obra de arte original canônica na história da arte sempre aconteceu em leilões de arte. E não só em leilões de arte, mas se a gente voltar alguns séculos atrás, havia também gabinetes de curiosidades em que as pessoas, por volta do século XVII, as pessoas com dinheiro colecionavam diversas peças, até mesmo animais exóticos que eram trazidos da colônia a altos preços. Então, o NFT é uma hype do momento, mas eu não vejo como algo extremamente novo no comportamento do mercado de arte. Mais ainda, muitas pessoas se impressionam com o preço que os NFTs têm atingido, principalmente ao comparar essas obras canônicas da história da arte com o NFT. E aí a gente esbarra num terreno de história e teoria da arte, que tem gerado muita especulação sobre o que é uma obra de arte, o que vale mais na obra de arte. E trazendo uma perspectiva minha agora, eu acredito que obras de arte canônicas trazem auras, como a Mona Lisa do Da Vinci tem uma aura tão grande que as pessoas fazem uma fila absurda e provavelmente se você for no Louvre você vai ficar a 3 metros de distância com uma fila de pessoas tirando foto
e não vai conseguir apreciar ou ficar lá vendo a obra da forma que você gostaria. Então, obras de arte canônicas têm essas auras. E os NFTs que estão sendo vendidos a altíssimos preços, como memes e coisas que circulam no nosso dia a dia e que a gente nem liga, dá uma risada e scrolla o feed, não tem essa aura ainda. E eu digo ainda porque as auras correspondem a construções sociais e historiográficas dentro do campo da arte. E essas construções circulam um tempo na humanidade, e é por isso que a gente vê o Renascimento e suas obras com uma aura muito maior do que, por exemplo, as rendeiras do Nordeste que produzem rendas. Você já pensou por que a sociedade valoriza mais o Renascimento do que a Idade Média? Ou porque a gente chama de arte algumas obras em detrimento de outras, que a gente cunha como arte popular ou cultura popular? O que pode ser estranho ainda para muita gente, porque a gente está no meio desse furacão de NFT, é porque um meme consegue ser vendido a um preço tão alto. Mas você já parou para pensar que a maneira com a qual escrevem a história pode fazer com que daqui a alguns anos o Beeple seja o novo Da Vinci? Bom, espero ter contribuído aí para que você entenda o que são NFTs e o que é criptoarte, mas também espero ter colocado uma pulga atrás da orelha de vocês, porque eu acho que conhecimento é isso. É você ser instigado a saber mais. Então eu sempre gosto de terminar com algum questionamento ou alguma coisa que nos faça refletir e depois discutir aqui nos comentários para que vocês pensem sobre a história da arte e também questionem. Eu fiz um trabalho escrito sobre NFTs para o blog de uma disciplina da UFRJ de Artes, Mídias e Tecnologias e eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você tenha interesse em ler, tá muito interessante. O título é O que separa a aura da especulação. Se você gostou do vídeo, dá aquele like e compartilha com algum amigo leigo, artista ou qualquer pessoa que queira saber mais sobre o tema de criptoarte e NFT. Comenta aí se você quebrou um pouco a cabeça aqui pro final do vídeo. O que você acha sobre os NFTs e toda essa hype no mundo da arte? Não esquece de sugerir nos comentários novos temas ou se você ainda tiver mais alguma dúvida sobre os NFTs e se vocês querem mais vídeos relacionados à criptoarte. Vamos dialogar aqui nos comentários porque é muito legal conversar sobre esse assunto, eu adoro. Então, se você gostou e se você quiser me falar o que você pensou sobre esse tema, pode falar aqui que eu vou adorar responder todos os comentários. Até uma próxima!